Sejam todos bem-vindos. A partir de hoje vamos começar um curso de informática. É mais daqueles que nós chamamos de informática na ótica do utilizador. Este vai ser um curso completo. Então, se você pensa fazer esta formação num centro de formação, eu não lhe recomendaria sem antes você terminar esse curso aqui no canal. Quem sabe, depois de fazer o curso, você nem pensa mais na possibilidade de ir ao centro de formação. Também, se você já fez a formação há algum tempo e não conseguiu praticar, se calhar por não ter um computador consigo, este curso vai ajudá-lo a se lembrar daquilo que você aprendeu e muito mais. Você vai aprender dicas muito interessantes. Se você for um estudante do ensino médio ou ensino universitário e pretende aprimorar os seus conhecimentos na área de informática, especialmente no uso do pacote Office, você vai amar este curso que estamos a disponibilizar para si. Ele é totalmente grátis. A única coisa que eu preciso que você faça para ajudar o canal A3C é divulgar este vídeo. Compartilhe com o maior número possível de pessoas nas redes sociais. Vai divulgando o canal. À medida em que vocês vão assistindo às videoaulas, nós vamos ter motivação de gravar mais e mais aulas, ok? Então, chega de história, vamos pôr a mão na massa. Antes de começarmos, gostaria de destacar apenas um ponto. Como se trata de um curso e não apenas dicas, então as aulas não vão ser curtas. As aulas podem ter duração de 15 minutos ou mais, então tenha em mente isso. Né? Trata-se de um curso e não apenas dicas. Vamos disponibilizar algumas dicas também, mas ele é um curso completo. Então, nesta primeira aula, eu sei que vocês já sabem que esta é a barra de título. Todo documento que nós digitalizarmos, ou seja, todo documento que nós guardarmos, vai aparecer aqui o título. Por exemplo, aula 1 Words é o título deste documento. Aqui nós temos algumas abas. Temos, por exemplo, página inicial, inserir, design. Vocês notam que em cada aba temos aqui um conjunto de elementos de formatação. São eles que nós usamos para formatar o documento. E em cada aba encontramos vários. Okay? São estes elementos que nos permitem fazer a formatação do nosso texto, a formatação da nossa obra, da arte que estivemos a criar. Salvar documento, não vamos falar disso ainda. Vamos gravar videoaulas em formas de dicas apenas, ok? Vamos dar atenção aqui à página inicial. Vamos falar de quase tudo que está aqui. Alguns elementos que eu acho que seria bom vocês aprenderem só depois de algum tempo, vou deixar para lá. Vamos nos concentrar naquilo que é fundamental. E o que não abordarmos hoje, numa próxima aula nós iremos abordar. Nós temos de saber que, em informática, sempre que desejarmos fazer um ajuste, por exemplo, num texto ou num outro elemento, queremos fazer uma formatação, o primeiro passo é selecionarmos. O primeiro passo é sempre selecionarmos aquilo que nós queremos alterar. Por exemplo, se vocês notarem aqui recortar e copiar, estão desativados. Desde o momento em que eu seleciono a palavra, esta frase, eles ficam ativos. Então, recortar é fazer o quê? Bem, vamos dar um clique aqui para vocês verem o que vai acontecer. Desapareceu, o que houve? Nós recortamos. E vamos fazer o quê? Vamos colar. Então percebemos que recortar é tirar um texto de um sítio para o outro. Diferente de colar. Esta opção é usada para desfazer ou anular um comando. Fizemos alguma coisa e queremos voltar à condição anterior, então vamos clicar aqui para voltar, ok? Mais um clique, nota que voltamos, ok? Vai usar para este propósito. Agora, já sabemos que recortar é isso, não é? Fazer com que o texto saia de um sítio, é praticamente usado para mover um texto de um sítio para outro. Agora, copiar. Ao clicarmos em copiar, nota o que vai acontecer. Vamos a vir aqui colar. Nota que ele está aqui e ainda permanece. Quer dizer, ele está aqui e permaneceu ali. Então, copiar é mesmo reproduzir, não é?
quantas vezes a gente quiser colar, olha só, nós vamos ir clicando e ela aparece quantas vezes a gente quiser, mas nós vamos voltar, vamos retroceder, ok. Como notamos, se não desejarmos recortar, clicando, trazendo o cursor aqui e clicar, nós podemos apenas selecionar o texto e clicar nessa combinação de tecla. Vai lá no seu teclado, a tecla Ctrl mais a tecla X, clique e depois, para colar, como nós podemos ver aqui, podemos simplesmente fazer a combinação a tecla Ctrl mais a tecla V e olha o resultado. Ele cola. Mas nós vamos voltar. Vamos retroceder. Ok. Quando nós queremos, por exemplo, colar, já sabemos que vamos fazer a combinação Ctrl mais V. E quando nós queremos copiar, podemos selecionar o texto e fazer a combinação Ctrl mais C. Ctrl mais C, ele vai logo colar. Então, é assim como a gente vai trabalhar. Até agora, vale lembrar que nós já vimos aqui essa combinação de teclas. Ou seja, já vimos como é que se copia, corta e cola um documento. Esta ferramenta que está aqui, o pincel de formatação, infelizmente não é usado pela maioria. Por quê? Porque desconhecem a sua funcionalidade. Você vai ter a oportunidade de saber a função do pincel de formatação agora. E notem que esta é uma ferramenta muito interessante, vale ouro. Note que vocês devem saber isso. Sempre que eu desejar, como é que vamos usar o pincel de formatação? Eu seleciono o texto onde se encontra a formatação que pretendo aplicar ou inserir ao outro texto. Eu não preciso selecionar a frase inteira. Ainda que for uma letra, uma palavra, vocês é que sabem, mesmo que for uma letra. E depois eu vou clicar no pincel de formatação. Notem que ele vai aparecer um pincelzinho ali. Eu vou clicar com o botão esquerdo do mouse e vou arrastar. E notem o que vai acontecer. Ele deu a mesmíssima formatação. Deu o estilo de letra e a cor. Interessante. É isso. Então, é assim como vamos usar o pincel de formatação. Ok, vamos selecionar o nosso texto. Aqui, nós vamos alterar o tipo de letra. Note que na medida em que eu vou clicando, vamos notar que a forma, o estilo de letra vai alterando também, como vocês podem ver. Então, nós podemos procurar o estilo que acharmos conveniente. Ou vamos procurar o estilo que a gente achar conveniente, por exemplo. Como se trata mesmo de um exemplo, não vamos perder muito tempo. Ok, imagina que escolhemos este. Para nós aumentarmos, vamos escolher este, por exemplo. Para aumentarmos o tamanho de letra, vamos clicar aqui, nesta setinha, e escolhermos o tamanho que a gente acha conveniente. Olha só, podemos escolher o tamanho que acharmos conveniente. Se não desejarmos usar esta funcionalidade, podemos ir clicando nesta letra ou nesta. Aqui é para aumentar e um ponto. Sempre que vocês desejarem aumentar para um tamanho que não aparece aqui, por exemplo, vocês podem simplesmente fazer o quê? Vocês, como não vão clicar aqui, então vocês podem simplesmente vir aqui. Imagina que vocês pretendem inserir um tamanho acima de 72. Vocês vão clicando aqui, olha só, 80, 90 e assim por diante. Esta vão usar para reduzir o tamanho e nós vemos aqui a numeração, ok? A numeração do texto. Vamos deixar quanto? Pode ficar assim, por exemplo, 28. Esta outra funcionalidade aqui é usada quando nós queremos usar letras maiúsculas ou minúsculas. Clicamos, escolhemos, por exemplo, maiúsculas. Olha, todas maiúsculas. Vamos clicar aqui, primeira letra de cada frase, ok, primeira letra está ali. Vamos clicar aqui, minúscula, todas elas ficam minúsculas. Aqui vamos alternar, como vocês, vamos alternar. Mas nós vamos escolher aqui maiúsculas, ou melhor, maiúscula não. Vamos escolher aqui, ok, esta opção. Esta vai ser usada para negritar. Olhem só o que acontece. Ficou um pouquinho negrito, ficou negrito. É claro, está avermelhado, mas para vocês perceberem melhor, olhem só.
negrito, negrito. Aqui para ativarmos o estilo itálico, olha, um estilo mais semelhante à caligrafia, e aqui é para sublinharmos o nosso texto. Eu posso escolher o estilo do sublinhado clicando aqui e escolho uma dessas opções para o sublinhado. Se desejar mudar a cor do sublinhado, eu venho aqui e escolho a cor que desejo. Apesar de que quando nós negritamos já não há necessidade de sublinhar. E quando nós alteramos a cor do texto também não há necessidade de sublinhar porque nós já estamos a destacar o texto, correto? Esta outra ferramenta, que é chamada de tachado, ela é usada para arriscar um texto. Muitas vezes, quando nós realizamos o trabalho de monografia e estamos assim em dúvida se esse parágrafo ou aquele deve continuar ou não, muitas vezes nós riscamos ele e com a possibilidade de que possivelmente depois do tutor analisar ele pode ser descartado. Então vocês podem usá-lo também para este propósito, para esse fim. Então, olha só, para desativarmos todos eles é só clicar novamente onde se ativa. Vamos desativar, sublinhado desativamos, o negrito desativamos. Então é assim como a gente vai trabalhar. Agora uma pergunta é, e estas, como é que nós vamos usar? Bem, essa ferramenta de subscrito, olhem só. Nós temos aqui a famosa fórmula da água, para vocês que entendem química. Olhem só, como é que vou fazer com que este número fique subscrito? Eu dou um clique aqui ao subscrito, um clique, nota o que aconteceu ao texto. Ele ficou logo subscrito. Eu tenho aqui, né, a superfície total de Angola é de 1.246.700 km ao quadrado. Eu pretendo elevar o 2. Eu dou um clique aqui. Ok. Mas se continuar a escrever, vai acontecer isso. Para evitar essa situação, eu volto a dar um clique até desativar. E aí eu posso continuar a escrever numa boa. Ok? Numa boa, posso continuar a escrever. Então é assim como vamos trabalhar. E que dizer desta primeira, esta ferramenta, este estilo aqui, é usado para estilizarmos mesmo o texto. Olhem só, há muitos modelos aqui já prontos. Você imagina que está a criar um cartaz, está a criar uma arte, uma obra. Você pode escolher o que achar conveniente. Por exemplo, imagina que gostamos desse, Word 2016. Olha que ficou mesmo melhor. Esta outra é usado quando nós queremos marcar um determinado texto. Por exemplo, se eu dou um clique aqui, olhem o que acontece. Nós estamos a ler um texto grande e queremos destacar algumas palavras, podemos usar este marcador. Olha, interessante. Para desativar o marcador, vamos selecionar o texto e vamos aqui e escolhemos sem cores. Um clique e as cores desaparecem. Aqui nós temos a cor do texto. Por exemplo, quem somos? Eu vou clicar aqui e escolho, por exemplo, esta cor ou esta cor. Notem que ela é usada para colorir. E se eu quiser colorir todo o texto, eu posso clicar na tecla Ctrl mais a tecla T, eu vou selecionar todo o texto e venho dar um clique aqui. Vocês notam que todo o nosso documento ficou. Todo o nosso documento ficou com uma única cor, como vocês podem aqui ver. Mas este não é o nosso foco, trabalhar com esta cor, ok? Então nós podemos voltar e ter esta cor. Até aqui, vamos tentar aplicar agora o que nós falamos. Vamos tentar aplicar aqui o que nós falamos antes de continuarmos. Já podemos negritar. Vamos fazer assim. Vamos selecionar essa parte do texto. Vamos selecionar até aqui. Okay. Vamos atribuir o estilo de letra. Vamos escolher, por exemplo, essa aqui, Banscript. Não, vamos usar o Arial. Vamos usar o Arial. Não está muito simpático. Vamos procurar um outro. Vamos escolher este aqui. Ok, vamos ficar com esse estilo de letra. Para vocês verem o estilo que está ativo, é só olhar aqui, né? Banscript, né? Banscript, ok. Vamos alterar a cor aqui do texto. Quem somos? Pode ser, por exemplo, vermelho.
Está? Para separarmos os dois textos em forma de um parágrafo, vamos clicar aqui, vamos dar Enter. Ficou bonito. Esquecemos outro detalhe. O texto, o tamanho está pequenino, vamos selecionar o texto todo, ou o texto principal, e vamos aumentar o tamanho de letra para 12. Ok, aumentamos o tamanho de letra para 12. Aqui já temos esse espaçamento. Aqui clicamos para separar a assistência técnica do restante texto e assim começamos a estilizar. Vamos clicar aqui e dar um clique na tecla Enter. Podemos separar design gráfico também, clique na tecla Enter. Tipografia, vamos fazer o mesmo, Enter. E aqui vamos separar, Enter. Ok, ele já começa a ficar mais interessante. Se eu quiser alterar a cor do texto aqui, também posso. Se eu quiser pôr azul, por exemplo, eu posso pôr aqui azul. Eu vou selecionar o texto aqui, dou um clique azul, seleciono repografia, dou um clique azul. Até aqui, notem que o texto já começa a ganhar uma forma melhor, já começa a se tornar bem interessante. Já estamos a aplicar aquilo que nós vimos até agora. Vamos continuar. Vamos apagar esta parte, já não precisamos dele por enquanto. Ok. Então, vamos prosseguir. Estas opções que nós temos aqui são os chamados marcadores. Vamos aplicar como? Bem, assistência técnica, manutenção, blá blá. Nós queremos marcar, destacar esses pontos. Então vamos selecionar todo o texto, vamos clicar nesta setinha e escolher aqui uma das opções. Vamos ficar, por exemplo, com esta primeira. Vocês podem escolher a que acharem melhor, mas vamos escolher esta. Temos aqui. Se achar que assim não está bonito, você pode colocar o cursor aqui, mais um Enter. Ok. E fica melhor, fica bonitinho, né? Aqui vamos ir salvando, né? Para não perdermos o documento. Vamos ir salvando se quisermos. Aqui, o texto já ficou melhor. Vamos fazer o mesmo. Vamos clicar aqui, Enter. Vamos selecionar este texto e vamos usar o marcador. Você que sabe se vai usar o mesmo marcador ou um outro. Vocês podem usar este, por exemplo, se vocês quiserem. Podem usar este se vocês quiserem. Mas, para o texto não ser um carnaval, nós podemos usar o mesmo estilo, assim ficará melhor. E aqui vamos colocar o cursor, dar um Enter. Vamos selecionar novamente o texto todo e vamos escolher um marcador. Você, mais uma vez, é que sabe, mas eu vou escolher o mesmo para tornar a nossa arte, mais interessante. Como vocês podem aqui observar, já tem uma forma bem diferente daquela que era original. Imagina que nós não queremos essas informações. Vamos mandar essa informação para mais para baixo e vamos nos concentrar aqui nesse texto que nós estamos a trabalhar. Agora, temos outras. Essas ferramentas que nós temos aqui são usadas para a numeração. Eu vou selecionar esse texto. Antes de passar para a numeração, deixa eu mostrar uma coisa. Imagina que você já não quer essa formatação. O que vai fazer? Seleciona o texto, vem aqui e escolhe a opção nenhum. Quer dizer que o teu texto não terá marcador. Vamos escolher, por exemplo, aqui uma numeração. Você que sabe se escolher esta ou qualquer outra numeração. Imagina que você já não quer numeração, quer remover, o processo é o mesmo, seleciona e vem aqui, nenhum. Mas nós vamos deixar aqui, por exemplo, vamos deixar aqui a numeração, podemos deixar aqui a numeração, mas é preferível, ok, vou escolher esta, para ficar assim melhor. Para selecionarmos, podemos selecionar esse texto também, e nós temos aqui estas funcionalidades. Imaginem que o nosso texto aqui fosse um pouquinho mais longo do que o que temos, por exemplo assim, né? Se o nosso texto fosse assim um pouquinho mais extenso como este. Vamos entender melhor assim. Olhem só, a Dermy IT Solutions é uma empresa angolana, blá 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 blá. Vamos selecionar e vamos inserir as formatações que nós chamamos de... Existem 4 tipos principais de alinhamento. E esta regra aplica-se não só no Word, como também
em outros programas, especialmente em programas de edição em gráfico. Temos o alinhamento à esquerda, que é este aqui que está ativo. Observem aqui, para perceberem aqui. Temos o alinhamento centralizado, que é este aqui. Olha, notem que o tanto está centralizado. Vamos tentar centralizar este aqui, para vocês observarem melhor. Olha, mandamos para o centro, ou vamos voltar como estava. Então, além do alinhamento centralizado, nós temos aqui o alinhamento à direita, como vocês podem ver, ela alinha o texto à direita, e temos o alinhamento justificado. A maior parte dos documentos que nós digitalizamos aqui na cidade em que vivemos, as instituições costumam exigir que o documento seja feito com base no estilo justificado. Então, esse é o estilo que você mais vai usar ao digitalizar um documento, um currículo, por aí fora. Aqui na nossa localidade, as instituições exigem isto. Há também instituições que permitem que você use normalmente o alinhamento à esquerda, mas em geral eles pedem o alinhamento justificado, embora alguns discordem, mas isso é história. Agora, se vocês notarem, muitas vezes quando os professores orientam trabalhos, por exemplo, eles exigem que o espaçamento entre as linhas seja de 1,5. Então você vai clicar aqui nessa setinha e vai escolher aqui 1,5, 1,15, 2, 3, por aí, 3% por ali. Só que eles pedem geralmente 1,5. Então vamos clicar aqui e temos esse espaçamento de 1,5. Como vocês podem ver, o texto está a ganhar mais forma e está a se tornar bem melhor do que era antes. Agora, quando vocês desejarem recuar, avançar um determinado texto, imaginem que a assistência técnica, quando vocês digitalizam alguns documentos, muitas vezes vocês já notaram que pede-se que as informações sejam alinhadas mais à direita. Eu posso fazer isso, por exemplo, alinhar à direita ou clicar simplesmente, alinhar à direita, eu vou clicando simplesmente aqui, eu vou mover o texto para onde eu quiser. Eu vou avançar ou então vou recuar conforme a necessidade do documento. Então é isso que vocês vão fazer. Aqui, por exemplo, imagina que você está a escrever esse documento que nós estamos aqui a elaborar. Ok, vamos colocar aqui e pedem-nos para inserirmos esse texto. Por exemplo, podemos centralizar, dizer não, centralizar não, manda mais para a direita. Vamos clicando para ver se arrastamos o texto mais para a direita. Vai ficar mais interessante. Ok. Hoje não são 4, hoje são 7. Ok. Então, fica assim. Ficaria assim o texto. Ficaria assim. Então, se nós desejarmos alterar a ordem, por exemplo, nós temos aqui as letras de Z e por aí A. Vamos clicar aqui para organizar por ordem alfabética. Clicamos. Aqui é crescente, aqui é decrescente. Quando clicamos aqui em crescente, olha, a letra A deve ser a primeira e a Z deve ser a última. Olha, e se eu desejar, por exemplo, escrever aqui, imagina, vamos voltar. Se eu desejar escrever, por exemplo, aqui 5, por exemplo, 5, vamos escrever vamos escrever, por exemplo, a numeração 3, vamos escrever 2, 1, vamos escrever 4, vamos escrever 5. Eu posso organizar por ordem crescente ou decrescente. Seleciono, venho aqui, crescente, primeiro, né? O número 1 tem de ser o primeiro, conforme nós vemos aqui. Então esta ferramenta vai ser e pode ser muito útil para vocês. Para o vídeo não ficar muito extenso, porque já estamos aqui há muitos minutos, vamos finalizar a aula de hoje, vamos finalizar a aula de hoje falando de um último elemento. Olhem só, eu seleciono aqui a fórmula da água. Se eu clicar aqui neste balde de tinta, notem que eu vou conseguir, eu vou conseguir aplicar este sombreamento nesta frase. Vocês podem escolher aquela que vocês acharem conveniente.
E, por exemplo, podem fazer isso. Vocês também podem selecionar o texto e aplicar a vossa criatividade àquilo que nós já vimos. E aqui vocês podem continuar a escrever. Agora, se você desejar remover esse efeito, seleciona apenas o texto, vens aqui e escolhe sem cores. Um clique, nota que ele vai logo desaparecer. Então, pessoal, muita coisa ainda devíamos falar na aula de hoje, mas para não ficar muito extensa, nós vamos terminar